Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Hoje começando aqui de dentro de casa porque o frio tá rachando nossa orelha. Então já pus o capacete dentro de casa. Hoje tá tão frio que a gente não levou o carro pra escola. Pra você ter uma ideia, cara. Máxima hoje vai ser até 15 graus. Mas sensação térmica, uma coisa na sua base de 8, 9. Sendo otimista. Tá bem gelado. Hoje eu tomei vergonha na cara. E fiz academia. Claro que alguém me ajudou, né? Acordou às 5 para fazer eu dormir novamente. Mas eu iria de qualquer jeito. Só adiantou um pouquinho meu processo. Bom dia, meus amores. Amo vocês. Até mais tarde. Fim de semana tempo feio demais. Realmente a gente não fossem os compromissos assumidos, a gente não sairia de casa. Sábado fui de manhã cuidar de um negocinho no carro que eu não consegui resolver. Cheguei em casa quase 2 da tarde. Cuidei das coisinhas aqui, do que eu tinha que fazer. E tivemos a festa de aniversário da minha cunhada. Foi bem gostoso. Expectativa de que tivesse tempo feio, chovendo, frio, mas até que não fez tanto frio. O tempo deu uma melhoradinha na noite de sábado e foi tudo bem. Confortável, gostoso. Não incomodou ninguém. E ontem, só pela manhã eu fui. E eu consegui dormir um pouco mais. A patroa cuidou para que o garotinho ficasse com ela na sala e eu consegui descansar um pouquinho mais. E fui só um buraquinho desse agora. Que beleza. E acordei perto das 10 da manhã. Fazia alguns meses que isso não acontecia. Mas eu, claro, já tinha acordado várias vezes. Já tinha acordado na noite para fazer ele dormir mais uma vez e tudo. Mas foi bom. Pelo menos descansa o corpo, né? E o meu pescoço tá melhorando gradativamente, né? Então ainda me incomoda, ainda preciso me mexer à noite, porque começa a doer um pedacinho e tudo, mas na base já tô conseguindo dizer que eu durmo, né? O resto do dia foi em casa mesmo. Depois de umas 1h30, 2 horas da tarde, pus o pitoquinho para dormir, ele dormiu tranquilamente. Aproveitei e falei, deixa eu dar um cochilo também. E dormi umas 2, aí sim dormi umas 2 horinhas, bem dormida. Então, porque eu fui dormir tarde ontem, fui dormir depois da meia-noite. E acordei às 5, né? Depois que eu acordei, pus ele pra dormir, era 5h25. Eu acordaria às 5h40 pra academia, então achei melhor já adiantar o processo. Foi bom, porque eu fiz as coisas mais devagarzinho, sem pressa. Tava completamente fora de forma. Os 12 minutos no step ali, pelo amor de Deus. Ai, mano, se eu falar pra você que frio que tá hoje. Afião.
Mas precisamos ir, né? Hoje é dia, inclusive, de cálculo e conferência de folha, né? Então, não é bom vacilar, né? Não perder prazo e fazer tudo direitinho com tempo ajuda bem para você minimizar ou eliminar a possibilidade do erro. Segunda marcada essa bosta desse atentado aí, né? Que já são 15 pessoas, 15 vítimas fatais e mais outras tantas dezenas de hospitalizados, feridos graves, leves, médios e afins. E aí eu vi uma reportagem agora há pouco no Bom Dia Brasil. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Não achei que fosse possível. Barcelona é uma cidade que os moradores não gostam dos turistas. Ao que eu entendi, são moradores e não comerciantes. Porque normalmente uma cidade recebe muito bem seus turistas porque traz grana, traz emprego, traz dinheiro, né? Mas o morador de Barcelona é um cara que ele deixa muito claro a posição dele, turistas vão embora, essa é minha casa, não é sua. Esse tipo de recado na praia, na praça, no teatro, no cinema, no ponto turístico, no café. Estranho, né? Estranho, né? Um turista chegar num lugar e olhar uma placa do morador do lugar falando, você não é bem-vindo aqui. É uma tendência, né? Essa coisa de achar que a separação é o que vai nos proteger, né? E que vence o mais forte, dane-se, né? A gente realmente se assusta com essa tendência cultural mundial, né? Eu estou falando de Barcelona, uma cidade milenar, uma cidade culturalmente, possivelmente bem mais evoluída do que eu posso entender no conceito de cidades, né? E ver uma postura dessas de moradores, realmente para mim é uma coisa muito nova, muito diferente. E claro que essa questão do atentado, ela massifica, ela fortalece a ideia desse separatismo, desse vai embora, me deixa em paz, eu moro aqui, que é minha casa, isso não te pertence, e assim por diante. Sei lá, realmente, assim, eu teria vontade de conhecer uma cidade tão bonita quanto Barcelona, tão importante, né, culturalmente, como Barcelona. Isso não quer dizer que eles são mais ou menos evoluídos do que nós aqui. Eu acho que num conceito político-cultural eles são sim, mas a ideia totalitária, separatista e muitas vezes fascista de vencer pela força, pura e simplesmente, ela tem tomado, isso não é uma constatação de ordem opinativa, mas de ordem prática, de se ver que realmente isso está acontecendo. Tem uns caras que eu olho e falo, esse realmente é macho. Semana passada, não lembro que dia da semana, passou por mim uma motoca aqui na Raposo. Tava geladinho de dia, não tava nem perto disso aqui que a gente tá vivendo hoje. Mas tava bem gelado. Passou um casal a 80 por hora aqui de mim, ambos camiseta, sem blusa. Falei, E aqui o mano da frente aqui, ó, cara, ele tá com a calça jeans sem nada por baixo. E parece até com uma meia curta. Algum problema no Raposo. Não é normal, na segunda tá tão pesado assim desde aqui. Mas Raposo e problemas, embora tenho que admitir que de alguns anos para cá vem diminuindo os problemas, na minha opinião, vem diminuindo o número de acidentes. Sim, na Raposo Tavares, por incrível que pareça, um convívio menos ruim entre motociclistas e motoristas de carro.
menos ruim. Tem muita besteira, tem nego distraído que faz besteira, que muda de faixa sem avisar, sem ver. Tem ainda alguns acidentes sim, mas eu uso esse caminho há muito tempo, há no mínimo 10 anos, quase que ininterruptos. E tenho sim visto que melhorou sim. Há 10 anos atrás, eu não tenho dúvida em dizer para você, todos os dias tinha mais de um acidente com moto na Raposo Tavares. Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. No mínimo eu via 2 acidentes no dia. Eu me lembro que quando eu tinha tanto medo da Raposo Tavares, que primeiro dia que eu casei e fiquei em casa, fiquei 20 dias em casa ainda. Peguei férias e tal, e alguns dias em haver que eu tinha. Fiquei 20 dias em casa. Na verdade eu peguei 20 dias e fiquei 30, né? Eu tinha alguns dias em haver, de horas e tudo mais. E fiquei planejando, não vou pegar a Raposo Tavares, tenho medo da Raposo. A Raposo é fama, estilo, fama ruim. E, claro, um pedacinho eu tinha que pegar, né? E aí no primeiro dia que eu voltei pro trampo, peguei a Politécnica. Minha nossa, que horror. Fui pela Politécnica, por dentro da Lapa, saí na Clélia. Meu, terrível. Levei 1 hora e tanto para chegar no trabalho, no centro de São Paulo. No segundo dia eu falei, deixa eu tentar, e vim por aqui. Nossa, cara, simplesmente assim, com todos os problemas, com insegurança e tudo mais, foi muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais fácil. Eu nunca mais deixei de pegar Raposo. Quando eu tinha, principalmente de moto, quando eu tinha necessidades, em horário de rush principalmente. Não dá, né? Não dá. Não preparei nenhum assunto, nada. Falei sobre o que foi minha faculdade, fiz esse cronograminha que demorou mais por conta do quartel, que coloquei no hall das minhas escolas, só que era uma escola de tempo integral, de uso não só teórico, mas prático. Foi bem gostoso lembrar algumas coisas. Até no sábado eu estava com o Sidney, lembrando algumas outras coisinhas para ele e tal. Preciso mesmo reaver contato com alguns. Tem pessoas muito bacanas aí nesse caminho, que não por interesse, mas por saber que fazem bem para nós. É legal manter perto da gente. Jesus é a salvação. Aí me faz lembrar um negócio que eu tava vendo nas minhas redes sociais. O cara colocou assim, ele põe uma foto da mão toda enfaixada, engessada, enorme. Ele coloca assim, sou ateu e todo mundo sabe. Sofri um acidente no trabalho que quase perdi 2 dedos. E algumas pessoas me disseram que é Deus se manifestando por eu não acreditar nele. Como é que ele coloca? Alguma coisa assim. Que belo exemplo de Deus, né? Que precisa castigar para que o amem. Essa frase, esse exemplo, dá muito a entender o meu conceito de que a base religiosa ocidental, principalmente, ou a base religiosa abraônica, que é o que eu mais tenho afinidade no conceito de conhecer, de convívio, essa base moral ela é fraca justamente por causa disso. Sabe, não se trata de não reconhecer
as benesses que o conceito religioso já proporcionou à humanidade. Deixe-se claro isso. Não é nenhuma humilhação agradecer às religiões e aos religiosos por, por, por nossa chegada até aqui. E por muitos aprendizados que não fosse a religião, não haveria por onde saírem. Porque durante muitos e muitos séculos a religião monopolizou o direito ao conceito ético e moral, do correto, né? Da atitude correta. E até hoje ela obtém grandes resultados nesses campos por causa disso. Porque as pessoas entendem a religião como a base moral. Nenhum outro campo para muitas pessoas ainda é capaz, é suficiente para delegar a um conceito básico, independente, um aspecto moral ou ético. Não tem problema nenhum nisso. Eu sempre falei isso. Muita gente, apesar desse apelo, quando você ouve direito, você lê direito aquilo, você olha e fala, não, isso não é moral, isso não é ético, isso não é correto. Mas mesmo assim, aquele ensinamento que para mim é torto, ele faz como resultado prático com que muitas pessoas ajam decentemente, corretamente, com que muitas pessoas sejam fraternas, com que muitas pessoas ajudem as outras pessoas. Então quem sou eu para usar apenas e tão somente de críticas? Eu, como humanista, eu só acho assim, não tem problema de haver a religião. O que me incomoda é as pessoas acharem, e só incomoda, é um incômodo meu, pessoal, que base moral está em religião. Que essa brincadeira que eu acabei de falar, ela não é irreal, ela não é uma invenção. E ela não é uma inversão de lógica. Ou tem muita gente que age dessa forma, né? Um joguinho de palavras. Estilo. Esse é o 16 válvulas. Ela é fatídica, é verdadeira. É assim que é de verdade. De verdade. Ame a Deus ou você será castigado. Mas o que sempre me incomodou foi esse conceito. Ame. E assim, ninguém te manda amar. Ninguém. Se uma pessoa te pega pelo cangote e fala, me ama, o que acontece com ela? Ela é ridicularizada. As pessoas sabem que isso humanamente é impossível. Nenhum pai pega um filho pelo cangote e fala, me ame. Chacoalha ele, fala, você é obrigado a me amar. Não, cara, não. Você sabe, na prática não funciona. E você sabe que esse é um dos princípios, um dos pilares do conceito religioso ocidental. O que me incomoda é isso. Eu já falei isso. Eu acho que já deu. Eu acho que a religião já pode abrir mão de algumas coisas e acho que o religioso ou o ser humano já pode abrir mão da religião para falar de valores éticos e morais independentemente. Porque é muito cômodo. Há tantas facções de líderes religiosos que vivem disso, vivem de uma interpretação religiosa, que muitas vezes, gente, se a gente parar, olhar, ouvir direito o que o cara está falando, a gente fala, não, isso é imoral, cara. Isso é incorreto. A gente sabe que é incorreto. Mas,
quando você fala, não, religião é imutável, religião tem que ser respeitado. É mesmo, cara. Olha só, o respeito às religiões, e me desculpa que agora eu vou ter uma antítese tão grande em relação às coisas que eu falo, no conceito de liberdade, porque eu coloco no mesmo patamar. Liberdade termina, a liberdade de expressão, de ação, de crença, ela termina quando a sua expressão, ação ou crença prejudica outras pessoas. Gente, pode falar o que for. Esta religião, a dona dos atentados ocidentais atuais, a leitura correta dela, das suas escrituras, é realmente eliminar os impuros, os que não acreditam no que ele acredita. O conceito básico de ação é limpar o mundo. Cara. Se você entende diferente, não, se você defende uma bandeira de que essa religião aí, ela é a religião da paz, essa leitura está errada. Faça uma outra, funde uma outra, não use esse nome. Não foi isso que aquele cara, o fundador, quis dizer. Não foi. Tá? A interpretação original vem neste sentido, da eliminação, da limpeza do planeta, do ambiente, de quem acredita em outra coisa, de quem pratica outra coisa. E o planeta reagindo exatamente igual, no conceito de então vamos limpar vocês da face da Terra, é complicado, mas é uma sobrevivência. Eu compreendo. Eu posso não concordar, como eu já disse muitas vezes, mas eu compreendo. Agora, só falta colocarem também que o Islã é uma cultura do PT, né? Da esquerda. Já que o nazismo também é, né? Então tudo bem, não tem problema. As pessoas estão ficando ridículas e não se veem no ridículo. Não se enxergam no ridículo. É tão absurdo. Vou dar um exemplo de radicalidade. Comecei falando de religião e é natural, porque na verdade as pessoas pensam igualzinho. O conceito que as pessoas usam para falar de política é o mesmo conceito que as pessoas usam para falar de religião. Elas só não entendem que elas fazem isso. Elas só não entendem. Recebo um áudio de uma pessoa extremamente bem intencionada. E ela realmente quer me alertar. E é aquela coisa tosca. Aproveitaram uma notícia de alguns meses atrás, de algumas semanas atrás, da demissão de um cara que estava há muitos anos na Globo, que era o chefe de reportagem ou da redação do Fantástico da Globo. E colocaram um áudio de alguém que disse ser este cara demitido. Algumas coisas muito práticas, tá? O cara não tem sotaque carioca. O cara fala com erros de português, tá? Um cara que está há 30 anos na direção de jornalismo da Globo deve ser um cara com vivência internacional. Deve ser um cara com leitura, escrita e fala impecáveis. Eu acho, né? É meio óbvio, mas como não existe meio óbvio, é óbvio. Então, continuemos. E aí o que o cara fala é a pérola das pérolas, né? A Globo está se livrando de jornalistas de tendências mais centro-direitas.
ela está ficando apenas nas equipes com jornalistas de tendência esquerdista. Porque isso é o cara lá, o tal do demitido. Ele nem fala o nome dele no áudio, tá? Porque a ideia da Globo é eleger o Lula. É isso, tá, cara? Assim, é ruim ter que falar sobre essas coisas, né, cara? Mas um cara que repassa isso, ele efetivamente acredita nisso. Assim, eu acho que pode ser verdade. Ok. Vai lá e verifica. Se você digitar o que o negócio está propondo, você vai encontrar rapidinho ali no Google. Você já vai chegar em algum site de boato para desmentir. Mas não tem importância, eu não quero ficar desmentindo. Não quero. Porque esse que passou para mim, eu sei que ele tem a melhor das intenções. Agora, quem fez não tem a melhor das intenções. Quem fez é o mesmo cara ou a mesma linha que forjou um diálogo de WhatsApp de dois caras envolvendo o PSOL na parada, querendo matar o Bolsonaro. É assim, é ridículo. É simplesmente ridículo. Já falo logo, tecnicamente, não era uma conversa de grupo, gente. Não era uma conversa de grupo, era uma conversa de duas pessoas. E só essas duas pessoas teriam acesso a isso. Só essas duas pessoas, tá? E a conversa individual não pode ser rastreada, porque o WhatsApp é criptografado. Então, ponto, acabou. Eu não discuto isso. E aí me preocupa porque pessoas inteligentes usam isso na maior tranquilidade. Na verdade, elas são inteligentes, mas são das pessoas inteligentes, eu já falei isso. As pessoas inteligentes são aquelas pessoas capazes de cometer as maiores burrices. Justamente porque elas confiam demais na inteligência e no raciocínio delas. E é nessa linha que nós estamos. Terminei de falar isso, falando nisso na sexta-feira e recomeço falando isso hoje. O retrocesso cultural, uma onda de inocência boba, cega, imbecil, acreditando em qualquer coisa, desde que seja com as pessoas que você compactua ou concorda com as ideias. Vale qualquer coisa. Gente, isso é imoral, isso é antiético. Não se constrói nada com a verdade. E nós já somos capazes de entender a verdade. Eu estou falando de analistas, eu estou falando de coordenadores. São pessoas assim, cara, que não era para ser mais. Porque uma coisa é um querido amigo que mora lá numa chácara, no interior, que tem acesso a 5 minutos de notícia, da mais básica das básicas, e o resto vem daquela conversa no boteco, ou na prefeitura, ou na fila do ônibus, que teve a manha de falar. O pessoal já sabe que foi o Lula que abriu, permitiu o contexto para acontecerem os roubos de carga no Brasil. Eu ouvi isso de uma pessoa inteligente, lúcida, e que tem todas as possibilidades de ir buscar uma informação dessas e depurá-la. E de poder olhar e falar, não é verdade, ó. Independente, eu já ouço e já lamento. Eu não vou procurar na internet para saber que não é verdade, não preciso. Mas, deixa claro, tá? Mesmo no interior, mesmo morando numa chácara, mesmo vivendo uma vida muito simples, essa pessoa tem internet, tá? Internet para o mundo inteiro. Essa pessoa tem televisão, essa pessoa tem rádio, essa pessoa tem Facebook, tem WhatsApp e tem tudo.
Então, a gente ainda não sabe usar, ou a gente não percebeu o quanto isso pode ser prejudicial. Ninguém, gente, ninguém, de nenhuma linha política, de nenhuma afinidade, ou de qualquer afinidade, ninguém pode se beneficiar de mentira. Ninguém. Tá? Lógica invertida é uma arma meio complicada, que normalmente também é usada tranquilamente assim. Vou dar um exemplo, agora eu volto para a religião, de novo, porque eu já falei sobre isso. Vou dar um exemplo de lógica invertida. O que aconteceu aqui, essa cura dessa pessoa, foi um milagre de Nossa Senhora das Santíssimas Batatas. Ok? Aí o cara falou assim, mas peraí, ela fez um tratamento médico pesado, rigoroso. Não pode ter sido uma cura médica normal? E a pessoa fala, prova que não foi. É a pessoa que está falando a inverdade, que tem na cabeça dela de que aquilo é uma certeza completa, e que quem duvidar do que ela acha é que tem que provar que ela está errada. É a pessoa que tem o argumento mais fraco, é a pessoa que tem o artifício menos provável na base do mundo real, tá, gente? Meu estilinho não tá aqui, o judiadinho. E é isso é uma inversão de raciocínio. Esse é o mais simples de todos, existem vários. Um cara me chamou a atenção esses dias no Facebook, e como no trabalho no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, eu não posso ver, eu guardei, escrevi o nome e deixei no meu bolso para depois ler. Tava lá um negócio interessante, uma palestra de 50 e tantos minutos de um cara que eu nunca ouvi falar, mas que parece que é famoso. Porque o aparato, ele estava numa plateia grande, um aparato de palestra mesmo, de primeiro mundo. Com todo o audiovisual disponível e tudo mais. Eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele estuda, mas ele é um cara que e o título da palestra é O Homem que Cala os Ateus. Eu falei, opa, isso muito me interessa, né? Eu não sou ateu, mas eu preciso saber o que um cara que tem uma proposta com esse tom, eu preciso ver o que um cara desse fala. Eu não aguentei muito não, eu assisti uns 10 minutos no máximo, eu fui pulando pedaços e tal. A questão é muito simples, e aí quando eu fui pro fim eu entendi completamente. É mais um daqueles que sabe muito bem subverter conceito empírico em conceito científico. Tá? E a questão ali é que ele está defendendo uma base de criacionismo. Ok? Ele tem todo o direito disso. E aí ele usa de argumentos de interpretação, dizendo que esses argumentos de interpretação preenchem os campos científicos, preenchem os métodos científicos de comprovação. Ok, ele tem o direito disso. Mas aí, para encurtar a história, aí eu entendi exatamente o que ele queria. O que ele quer provar é o seguinte. Ele nem é o cara que ele está ali falando, eu estou aqui provando que Deus existe, que Deus criou tudo. Não, não é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o seguinte. Aí ele termina, é fácil pela forma como ele termina. E é um argumento bem bacana. Ele coloca assim: eu posso acreditar. Imaginem o seguinte: dentro de um caminhão existem ovos, existe farinha, existe leite e existe fermento. E existe várias outras coisas. Esse caminhão capota, sofre um acidente e
numa probabilidade quase inexistente, todos os ingredientes e o caminhão pega fogo e tudo mais, fazem com que consiga sair de lá de dentro um bolo assado. Eu comecei errado. O cara encontra um bolo pronto. E aí uma pessoa vem pra ele e diz que como é que foi feito esse bolo? Aí o cara explica dessa forma, era um caminhão, tinha as coisas e que capotou e pegou fogo e todos os ingredientes se misturaram e apareceu o bolo. E aí o cara termina falando isso. Você pode, se você quiser, acreditar nisso. De que de todas as ínfimas variações e possibilidades de acontecer alguma coisa, foi assim que aconteceu. Ou seja, ele é extremamente injusto na comparação dele. Ele é extremamente injusto. Então, ao final, ele ignora qualquer fator científico, qualquer fator de interpretação científica para usar o achismo dele no mesmo conceito. Ele está dizendo que o cientista, ele acha, ele acredita. E não se trata disso, né, gente? Isso é inversão de raciocínio. Um abraço.